Gente, todas as pessoas apresentam, uma vez ou outra, comportamentos que não são exatamente aqueles convencionais, aqueles comportamentos que nós esperamos, aqueles comportamentos que nós julgamos adequados. O que vem a ser um comportamento adequado? Tá? Isso que é muito interessante que a gente tenha bem claro o que é para nós um comportamento adequado. Primeiro, nós temos uma cultura, certo? Nós temos uma cultura. Então, de acordo com essa cultura, algo vai ser adequado ou não, tá? De acordo com essa cultura. Só que nós estamos falando de profissionais. E quando nós falamos de profissionais, nós temos que deixar um pouquinho de lado determinados conceitos, determinados preceitos. Como assim, Samira? Vou dar aqui um exemplo bem básico. Eu fui educada de forma que colocar os pés no sofá é errado. Sofá não foi criado para colocar os pés. Essa é a cultura na qual eu fui inserida. Isso não quer dizer que para você colocar os pés no sofá seja errado, porque os pais de vocês podem ter educado vocês de maneira diferente. E isso não quer dizer que o meu pai estava correto e o pai de vocês errado. Nem o contrário, o meu pai errado e o de vocês corretos. E quer dizer que existem culturas diferentes. No pensamento dos meus pais, na cultura dos meus pais, isso era errado. Na cultura dos pais de vocês, não. Pronto. Certo? Só que existem alguns comportamentos que eles são sociais e que eles se tornam inadequados, independente da sua cultura ou não. Vou dar aqui um exemplo. É adequado eu estar dando aula e meter o dedinho no nariz? Vocês acham que isso vai ser adequado? Podem me responder, gente. Eu estou olhando aqui o chat. Vocês acham que é adequado eu estar, por exemplo, lá na beira-mar passeando e ao invés de estar andando, eu estar pulando um pé só? Igual o Saci. Não é, gente. Então, nós temos uma cultura. Olha, não, pois é. Eu acho que vocês não iam gostar, né? Se eu de repente começasse aqui a limpar o salão, né? Não ia ficar uma coisa muito elegante, não ia ficar uma coisa muito bacana. Então, gente, existem comportamentos que eles já são inadequados, tá? Independente de você se questionar se é ou não. Já está inserido na gente, a gente já cresce com aquele pensamento, sabe? Então, o que acontece? Esses comportamentos nós vamos levar ou para dentro da sala de aula ou para dentro da nossa clínica, tá? E aí nós vamos perceber. E aí eu lembro algo que eu já disse para vocês. Lembra da comparação boa e a comparação ruim? Que a comparação boa é justamente aquela em que eu vou observar silenciosamente todos os pares, todas as pessoas daquela faixa etária. E aí, como eu estudei, então eu vou saber o que eles já devem saber naquela faixa etária. E quando eu estou frisando porque eu estudei, é porque nem todos vão ter essa competência, tá? Quem fez medicina vai entender a competência da medicina. Quem fez pedagogia vai entender da competência da pedagogia, tá certo? Então, ó, eu sei. Oi, Lucas. Bom dia, Lucas. Oh, tranquilo, Sara, só me diz seu sobrenome. Sara Beatriz Freitas. Pronto, meu amor, obrigada, viu? Então, gente, o que acontece? Eu vou saber o que aquelas crianças ou adolescentes, vai depender né, da idade que chegue até mim, eu já vou ter uma ideia do que ele deveria tá sabendo. E eu também vou ter uma ideia do tipo de comportamento que ele deveria ter naquela faixa etária. Então, eu vou julgar se ele é adequado ou não. Só que eu vou julgar aqui, ó. Eu não vou julgar aqui. Eu não vou chegar e dizer, ei, tu não tá vendo que teus colegas sabem ler e escrever e tu não sabe? Ei,
Tu consegue ficar parada aí, não? Tem um frivião? Eu vou colocar uma cola na tua cadeira. Gente, essa verbalização é que muitas vezes estraga o relacionamento. Professor-aluno, terapeuta, aprendente. Mas a observação, ela não só é boa, é benéfica, como ela é necessária. Como é que eu vou saber se o meu aluno, o meu aprendente, ele está com déficit na aprendizagem, que ele está com déficit no desenvolvimento, se eu não observo, se eu não comparo, tá? Então, a comparação é necessária, tá? E aí, gente, voltando aqui para o slide, certo? Esses comportamentos adequados, eles normalmente causam danos ou a si ou ao social. E nós vamos ver que realmente isso é verdade. Quando nós temos um déficit no nosso desenvolvimento, nós prejudicamos o nosso emocional e nós prejudicamos o nosso social. Por quê? O nosso emocional, porque nós ficamos abalados, nós ficamos ansiosos. Imagine, vou dar aqui um exemplo. Eu que não sou boa em matemática, eu que não sou boa em química, e aí eu vou fazer uma prova. Gente, é claro que eu vou ficar ansiosa, é claro que eu vou ficar nervosa, porque é como se o meu cérebro mandasse os comandos. Tu vai fazer o que nessa prova se tu não sabe? Tu vai fazer o que se tu não é boa? Menina, tu é boa na escrita, tu não é boa em cálculo, sabe? A autoestima baixa. Exatamente, Aline, a autoestima vai lá para baixo. Fora que, para a criança ser diagnosticada, ela já passou por muitas críticas. E foram críticas familiares e críticas pedagógicas. Não foram simplesmente piadinhas de colegas. Porque existem piadinhas de colegas que marcam demais a gente. Só que são piadinhas do mesmo nível em que a pessoa está. Então, é uma criança brincando com outra criança. O que eu não estou dizendo aqui que é correto, tá? Só estou dizendo que ameniza um pouquinho a situação quando é criança com criança. Mas quando essas palavras vêm de um adulto, imagina essas palavras vindo de um professor, essas palavras vindo da sua mãe, do seu pai, o peso é muito maior, muito, muito, muito maior. Então, a gente tem que pensar no que essa criança já vivenciou até receber um laudo. Fora que, se for uma dificuldade de aprendizagem, se for algo emocional, como nós vamos ver já já, ela não vai receber laudo. E aí, como é que vai ficar? O que eu vou fazer com essa criança? Pois é. No contexto em que nós vivemos, tais comportamentos, né, eles se tornam padrões ou não, tá? Agora, para a gente saber se esse comportamento é padrão, ele precisa ser extenso, ele precisa ser repetido por um determinado tempo. Por isso que nem sempre a criança recebe um laudo na primeira consulta. Às vezes, o médico quer um pouquinho mais de tempo para ele analisar melhor a criança. Quando você leva o máximo de relatório possível, melhor ainda para o médico. Por quê? Porque ele vê que aquela criança já está sendo observada há um determinado tempo. E é necessário um prazo de, no mínimo, 6 meses para... Oi, meu amor. Pode falar. Exatamente, Aline. Ela vem com autoestima super baixa. Exatamente. Ou por isso que a gente aconselha, tá? É só um conselho, não usar jaleco branco, tá? Pois é. Um dos motivos é o trauma, sabe, Aline? Muitas pessoas, muitas crianças que têm ou autismo ou qualquer outro transtorno,
tem comorbidade. E aí essa criança já passou por vários médicos, já foi internada, já recebeu muita injeção. E aí, na hora que ela olha um jaleco branco, ela já relaciona ao que ela viveu. Mas a gente não é proibido de usar jaleco branco, viu? A gente pode. Exatamente, Aline. E assim, o que você falou até me lembrou outro ponto importante. Quando a gente iniciar os nossos atendimentos, né, quem já atende sabe disso. Normalmente a gente não atende de imediato, fazendo intervenções. A gente conquista a criança, a gente brinca com a criança. Só que a gente nunca brinca aleatório, né? A nossa brincadeira é sempre observacional, ela sempre tem uma intenção. Só que a gente não já vai colocando demandas para a criança, não. Né? Os primeiros encontros é para a gente se aproximar, para a criança gostar da gente, a gente gostar da criança, ter aquela confiança, ter aquela troca. Exatamente, estabelecer o vínculo. E aí, exatamente. E você que trabalha com criança autista, você sabe que às vezes a gente não consegue nem tocar na criança. E como é que a gente vai fazer uma intervenção sem tocar? Né? Muitas vezes a gente precisa pegar a mãozinha da criança e aí a gente toca, né? E aí tem ou a sensibilidade ou a repulsa. Como assim? A repulsa é porque ainda não tem confiança na gente, né? Então, opa, peraí, não vai tocar em mim assim não, tá? E aí tem, é claro, a sensibilidade, mas tem também a repulsa. Opa, peraí, né? Vamos ver aqui que não é assim não. Aí a gente precisa disso para todos os nossos aprendentes, certo? Muito boa participação, meu amor. E aí, como a nossa colega estava dizendo, a questão da autoestima. Tanto vem baixa a autoestima do aprendente quanto da sua família. Tudo pelo que nós já sabemos, a questão do luto, a questão do preconceito social, a ansiedade, o medo, o que, que vai ser do meu filho. Gente, total. Eu vejo muito caso, sabe, Aline? Se a gente podia marcar uma roda de conversa, né, para a gente debater isso, porque eu acho tão interessante e é tão diverso. Né? Tem família que só quer o laudo por causa dos benefícios, tem família que só quer o laudo por causa do social, sabe que a sua, né, tem a deficiência intelectual, então eu digo sabe, maneira de falar, tá, gente? Sabe que seu filho nunca vai aprender, aí só quer o social. Tem gente que não quer o social e o pedagógico porque sabe que o seu filho, mesmo com deficiência intelectual, ele vai superar. Então nós temos vários tipos de famílias, né? E a todas as famílias precisam ser cuidadas. Nós não podemos cuidar só dos nossos aprendentes. Não podemos. Maravilha.
Faz parte, gente. Eu digo muito, família saudável, filho saudável. Família apática, criança apática. Não adianta, a família transmite para a criança. Não tem como, sabe? Então, assim, a família é o alicerce, a família é a base, a família é o tudo. Se a família desmorona, a criança desmorona junto. Por isso que nós temos que ter esse olhar bem diferenciado para as famílias, bem carinhoso. Agora, carinhoso não significa passar a mãozinha na cabeça, tá, gente? A gente também precisa ter de vez em quando um pulso firme, que é para poder colocar alguns ajustes no lugar, né? A gente, total. É, exatamente. É por isso que a gente precisa da equipe multidisciplinar, sabe? Sempre que vai uma criança à escola onde eu trabalho, eu peço muito relatório, eu peço muito que tenha contato com a escola para que a gente possa fazer essa troca e eu deixo bem claro, olha, o que a equipe multidisciplinar quiser que a escola faça, me compartilhe que a gente vai fazer. Porque o trabalho, escola e clínica, tem que ser igual. Não dá para a clínica dizer assim, Samira, eu vou trabalhar com essa criança com autismo verbal, tá? Mas você vai trabalhar só o escrito. Não dá, gente. A gente tem que trabalhar em consonância para a gente trabalhar o mesmo ponto para que ele fique bem consolidado e assim a gente vai para outro ponto. Né? Cada um trabalhando de um jeito, a criança vai ficar, coitada, né? Recebendo demandas diferentes e ela não vai conseguir nenhuma nem outra. Então, vamos trabalhar juntos. Exatamente. E outra coisa que eu sempre bato na tecla: você não quer ter trabalho, não trabalhe com crianças atípicas. Não trabalhe. Porque, gente, dá trabalho, tá? Não é fácil, não é moleza, certo? Quem disser assim, eu vou para a sala de AE, porque lá na sala de AE eu não vou fazer nada, não tenho problema, porque eu não vou ficar aguentando os alunos. E, gente, eu tô falando isso porque eu já ouvi muito, viu? Meu amor, você tá super enganada. Porque nos AE você vai ter muito mais trabalho do que na sala regular, tá certo? Agora, se você for uma profissional responsável, se você for levar de qualquer maneira, aí qualquer trabalho serve para você. Mas de forma responsável, nós que trabalhamos com inclusão, nós abraçamos uma causa que ela não é apenas financeira, ela é social, ela é emocional. Nós estamos trabalhando com o emocional, com a vida de várias pessoas. Então, o nosso trabalho precisa ser levado a sério por nós. Nós precisamos encarar o que nós estamos fazendo com amor, com seriedade, com empenho, sabe? A gente precisa literalmente abraçar a causa, não fazer de qualquer jeito. Para fazer de qualquer jeito, por favor, não trabalhe com inclusão, sabe? De qualquer jeito a sociedade já está fazendo. Se você for prestar atenção, de qualquer jeito já são as nossas calçadas. De qualquer jeito, com todo respeito, já são as igrejas, já são os shoppings, já são os parques. Se vocês prestarem atenção, infelizmente nós vivemos uma inclusão falsa, que as pessoas fazem o mínimo do mínimo para não serem multadas, mas não oferecem o que de fato uma pessoa inclusiva necessita, sabe? Então, gente, chega, vamos fazer o nosso trabalho da maneira mais adequada possível, mais linda possível, tá? É o que eu sempre digo, eu trabalho por dinheiro, mas eu trabalho com amor, sabe? É diferente. Trabalhar por amor, eu ainda não posso. Desejo, mas eu ainda não posso. E, gente, condutas típicas, né? Bom, o Ministério da Educação propôs esse termo para evitar alguns rótulos. Então, hoje, nós não chamamos mais normal, anormal, normal doente, tá? Normal portador, embora a lei ainda traga, né, gente, portador. E eu confesso que isso me indigna ainda bastante, porque portador já está mais do que claro que não pode ser,
né? Eu não tenho condições de portar uma deficiência na hora que eu quero, né? Então, eu vou pegar essa deficiência para o meu bel prazer, quando ela não suprir mais as minhas necessidades, eu deixo em casa. Gente, isso não existe, tá? Então, portador, na minha opinião, é o pior termo que tem, certo? Mas ainda está na lei, infelizmente. E aí, gente, veio o termo típico como uma forma de amenizar, porque nós ainda não encontramos um termo adequado. Nós ainda não pensamos em um termo que pudesse chegar o mais próximo da realidade. Até porque, se nós formos parar para analisar, normal, todos nós somos. E normal, ninguém é. Confuso, né? Mas é a verdade, gente. Ninguém é normal na sua totalidade, mas também ninguém é anormal. Então, o ser com transtorno, ele é normal, dentro do padrão dele, dentro do transtorno, certo? Nós que não temos transtornos, nós somos normais, dentro dos nossos padrões, tá? Então, pensaram no termo típico e atípico, certo? E, gente, dentro desse termo típico e atípico, nós podemos ter o transtorno de conduta, os distúrbios de comportamento, os disruptivos, os sociais, os emocionais, nós englobamos todos, tá certo? Todos, 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 todos. E eu particularmente gosto do termo típico e atípico. Entretanto, gente, na tentativa de respeitar o politicamente correto, não pode impedir que o problema seja focalizado e tratado, já que tais comportamentos existem, são reais e constituem uma questão a ser enfrentada e solucionada no contexto, também real, dentro da sala de aula. Gente, o que o Brasil está querendo dizer com isso? Está querendo dizer, gente, que não é porque nós não utilizamos mais o termo normal e anormal, não é porque nós não utilizamos mais o termo portador ou algo desse tipo, que nós não vamos trabalhar o transtorno, que nós não vamos trabalhar a deficiência. Não é isso não é isso que quer dizer, tá? Quer dizer que essas pessoas, elas vão ser vistas como as outras. Elas vão ser respeitadas como as outras. E aqui eu até abro um parêntese e procuro deixar claro que quando nós falamos de inclusão, quando nós falamos sobre igualdade, gente, nós estamos falando literalmente de igualdade. Algumas pessoas querem ter privilégios por conta de uma deficiência, muitas pessoas querem ter privilégios porque o seu filho é isso ou aquilo. Gente, ter transtorno não é privilégio. Ter transtorno, gente, não é algo ruim no sentido de a gente vai até ver esse termo mais adiante, amaldiçoado ou algo do tipo, como foi no início, né, quando nós começamos a estudar deficiência, tá? As pessoas com deficiência eram tidas como pessoas amaldiçoadas, ou porque seus pais cometeram pecados ou coisa desse tipo. Então já caiu por terra esse pensamento. Porém, quando nós falamos em igualdade, nós estamos literalmente falando de pessoas iguais, de direitos iguais. Nós não estamos falando em beneficiar mais a quem tem transtorno e não beneficiar a quem não tem. Então, são direitos iguais. Por quê? Porque nós somos iguais. Não é esse o nosso objetivo? Não é isso que nós queremos? Direitos iguais, pessoas iguais, tudo igual. Para isso existe a equidade. A equidade, gente, é exatamente fazer com que todos tenham os mesmos direitos, fazer com que todos tenham as mesmas condições. Alguém consegue entender o que eu estou falando ou alguém tem dúvida sobre essa questão da equiparidade? Pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat que eu estou olhando. Não, tá ok? Uhum. Isso.
Uhum. Ô, Verônica, exatamente. Foi por isso que eu brinquei, foi por isso que eu brinquei dizendo que a gente tinha que marcar uma roda de conversa. Porque são tantos casos, e os casos não são iguais, né? E assim, é muito bacana você pensar desse modo, sabe? Que a gente não deve trabalhar só pelo dinheiro. E realmente não deve trabalhar só pelo dinheiro. É claro que a gente não vive sem dinheiro, tá? Isso aí eu não desmereço de maneira alguma. Dinheiro é bom, dinheiro é algo que nos ajuda até a fazer política social, não é verdade? Então, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. E a gente sabe também que existem casos em que sem o dinheiro a gente também não consegue fazer nada. É muito engraçado que as opiniões são tão diversas que eu escuto demais pessoas indo à escola particular reclamando da escola pública, porque a escola pública só passa o filho atípico, só vai passando o filho e não trabalha a criança. E a criança vai passando de série, né, em série e não tem um aprendizado adequado. Aí eu já vejo também pessoas dizendo que na escola particular a criança não recebe a inclusão como deve ser, que a inclusão é feita na escola pública. Gente, é uma diversidade de opinião que eu acho incrível, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho super bacana, porque você vê as diversas realidades, sabe? E realmente, gente, a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. Se a escola não tem material, não adianta você ter sala de AE, se ela não tem material adequado. Não adianta a escola, por exemplo, exigir que o professor faça uma aula diversificada, valorizando os diversos tipos de aprendizagem, se ela também não oferece material. Se a escola tem um data show e tem 5, 6, 7, 8 professores. Tá entendendo? Então a escola também precisa investir, a escola também precisa fazer a parte dela, sabe? Oi. Pura verdade, meu amor, pura verdade. Eu não tiro nenhum pingo nenhuma vírgula da sua fala, certo? A inclusão ela precisa ser pedida. E, gente, se você for olhar a lei, ela fala de alguns pontos de direito da criança. Eu acho que eu já mandei a lei para vocês na outra disciplina. Se eu não tiver mandado, me cobra no grupo depois da aula, que eu tenho no meu celular, eu mando, certo? E aí, gente, ela diz que é um direito requerido, ou seja, o direito está lá, mas se você não for atrás, você não recebe. Significa isso. Outra coisa, gente, eu ia falar outra coisa, esqueci. Fui falar do material, a questão da inclusão. Pronto. Outra coisa que é também, eu acho, né, super importante e que acontece demais. Gente, os professores não querem fazer a inclusão. Não querem. Os professores não querem fazer uma prova adaptada do jeito que tem que ser, sabe? Os professores não querem adaptar suas aulas. Os professores, gente, precisa, gente, sabe? Eu sei que é mais trabalho, eu entendo, gente. Eu tô sendo professora de vocês. Eu já fui professora de educação básica durante mais de 10 anos. Então, eu sei o trabalho que dá elaborar a aula, elaborar a prova,
planejar a aula, corrigir prova, ter horário para data marcada para entregar, planejamento, prova para ser aplicada, prova corrigida, digitar nota. Gente, eu sei de tudo. E eu peguei a fase em que a gente fazia tudo à mão e a fase que a gente colocava no sistema. Exatamente. Exatamente. Poliana, deixa eu só falar uma coisinha, tá, meu amor? Você fala. Aproveita até, quero saber seu nome para eu anotar, tá? Quando você for falar, você me diz seu nome para saber se eu já anotei. E aí, gente, eu concordo plenamente com você. Muitas vezes, o que, que o professor faz? São 10 questões, 15 questões, porque depende, né, da escola. Aí ele diminui, certo? Ele diminui. Depende. Depende, meu amor. Vamos dizer o seguinte: a criança tem ansiedade, certo? Gente, deixa eu só atender aqui uma ligação, porque a minha tia, ela não é. Ah, parou. Ela não é de me ligar. Aí eu fiquei preocupada se ela ligar de novo. Gente, vamos supor que a criança tenha ansiedade, tá? Ela não tem transtorno de aprendizagem. Ela tem ansiedade. 15 questões para ela é muito. Ela tem total capacidade de resolver as 15 questões no sentido pedagógico, ela sabe o conteúdo. Mas devido à ansiedade, ela não consegue resolver as 15. Então eu vou diminuir para 10. Entende? Então eu posso só fazer a redução. Mas se ela tem um transtorno, tá entendendo? Então é por isso. Exatamente, meu amor. É por isso que eu sempre bato na tecla. Nós não trabalhamos o transtorno. Nós trabalhamos o déficit que o transtorno causa. Eu não vou, gente, trabalhar o autismo. Eu não vou fazer com que aquela criança deixe de ser autista. Eu não vou fazer com que aquela criança deixe de ser TDAH. Eu vou trabalhar os prejuízos que o TDAH causou e tentar, ao máximo, amenizar esses efeitos. Entende? Então, nós não trabalhamos o transtorno. É por isso que nós podemos fazer a intervenção precoce, é por isso que nós podemos fazer a intervenção sem laudo. Tá certo? O laudo vai ser importante? Fundamental, mas nós podemos fazer a intervenção, porque eu vou observar o que ele está precisando e eu vou oferecer o que ele está precisando, certo? Qual foi a outra pessoa que levantou a mão? Que eu até pedi para dizer o nome para anotar? Foi a Poliana, não foi? Todo meu amor, bom dia. É Poliana mesmo, né? Uhum. Uhum.
Pronto. A gente vai conversar sobre isso já já, viu, Poliana? Que é exatamente a dificuldade de aprendizagem e o transtorno, é exatamente a diferença. E aí, esse é um ponto que pesa bastante. Por quê? Porque se a criança não tem transtorno, que é neurobiológico, ela vai ter o emocional. Ela é lenta por quê? Será que tem alguma coisa emocional barrando o desenvolvimento dessa criança e fazendo com que ela seja mais lenta? Ou não? Tá tudo bem e ela é lenta. Ela tá dentro do padrão, porque o que acontece é que toda criança tem o seu tempo, só que esse tempo tem um tempo, né? Então, às vezes as pessoas levam essa frase muito a sério no sentido de que, ai, toda criança tem o seu tempo, então deixa para lá. Não, não é isso. Toda criança tem o seu tempo, tem o seu ritmo, mas existe um padrão. Está dentro do padrão? Está. Não está? Opa, peraí que tem que fazer alguma coisa. Então, a lentidão dessa criança está dentro do padrão? Se estiver, vamos respeitar e tentar fazer com que essa lentidão seja um pouquinho mais agitada, certo? Vamos tentar. Não está? Opa, vamos ver onde é que está, o que está acontecendo. Não é transtorno? Se não é transtorno, então, certo? Lembrando que nós da pedagogia, letras, educação, enfim, nós não laudamos, nós só oferecemos relatório. Pronto. Mas o AE também, ele é justamente para trabalhar o professor e o auxiliar? Pois é, porque uma das funções do AE é essa, gente, é auxiliar a equipe pedagógica. O AE não é, o AE, gente, não é clínica. O AE não faz intervenção. Quem faz intervenção é o psicopedagogo dentro da clínica. Pois é. Tá bom, meu amor. Gente, beijo, meu amor. Obrigada. Como eu não consegui fazer o Meet, né, profissional, vai cair em 7 minutos, eu mando o link, rapidinho. E aí, gente, olha só, esse aqui que eu achei super interessante. As causas, certo, variam. A causa de um possível transtorno ou da dificuldade, ela pode ser biológica, que é uma herança genética, as anormalidades bioquímicas, as anormalidades neurológicas, as lesões do sistema nervoso central. Gente, eu sei que esse nome pesa muito, anormalidade, só que é um termo médico. Tá certo? Então, se você for pesquisar, sempre você vai encontrar alguns termos que nós não utilizamos na educação. Mas como nós fazemos neuropsicopedagogia, nós estudamos neuro, nós estudamos também um pouquinho dessa parte emocional, um pouquinho da parte da medicina, tá? Então, nós vamos perceber alguns termos assim. E aí, gente, os transtornos, eles podem ser biológicos, tá? Eles são genéticos, ou seja, foi os genes daquela criança, foi a formação genética, tá? Que em algum momento dessa formação houve uma anomalia, ou seja, não seguiu o caminho comum, tá? Aconteceu alguma coisa e ó, deu transtorno, certo? Ela pode ser fenomenológica, conhecimento equivocado sobre si mesmo, o uso inadequado de mecanismos de defesa, sentimentos, pensamentos e eventos subjetivos. O emocional vem daí, gente. O nosso emocional vem justamente de sentimentos e de pensamentos equivocados. Quando eu entro em depressão, claro que tem o biológico, né? Porque tem a questão genética. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma médica e ela me disse o seguinte: ela explicou a depressão da seguinte maneira: imagina uma torneirinha. Se a torneirinha está aberta, ela não vai ficar jorrando água? Vai ficar pim, 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 pim. E aí, no final do mês, a conta de água vai vir ó, bem grande. Então, assim, a depressão. Por que algumas pessoas precisam tomar remédio para depressão? Porque a gente precisa fechar essa torneirinha para que a conta de água venha na medida certa. E eu nunca esqueci, gente, dessa explicação. Claro que eu estou aumentando, né? Com a minha. E aí,
O que acontece? Quando eu me vejo de uma forma equivocada, eu não me vejo da maneira como de fato eu fui criada, de fato como eu sou. E aí vem vários distúrbios. Existem pessoas que são bem gordinhas, se olham no espelho e se percebem bem magrinhas. Aos poucos, essas pessoas vão se tornando obesas. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando de corpo, tá, gente? É porque a obesidade faz mal à saúde. Não é ser gordinho ou magrinho, tá? A mesma coisa ao contrário. A pessoa é bem magrinha, se olha no espelho e se vê bem gordinha. Aí entra a anorexia, certo? Já é o contrário da obesidade. Eu pego um livro e eu não consigo terminar de ler, porque eu já fico ansiosa pensando que eu não vou conseguir aprender aquele conteúdo. Então, gente, são pensamentos, são percepções equivocadas da minha realidade, tá? Causas psicológicas, os processos psicológicos, o funcionamento da mente, o id, o ego, o superego, né, que a psicanálise tanto explica. As predisposições herdadas são os processos instintivos e as experiências traumáticas na primeira infância. Aquilo que eu falei, gente. Ei, menino, tu não aprende, não? Tu parece, e aqui eu vou utilizar alguns termos totalmente inadequados, tu parece que é bocó. Ei, menino, tu não é burro, não. Bora, faz isso direito. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso vocabulário, porque uma vez que ele adentra os ouvidos dos nossos alunos, eles criam raízes no seu cérebro. As palavras negativas têm uma força incrível e uma força muito maior do que as positivas. Podem prestar atenção, se você nesse exato momento for olhar para a sua própria vida, você vai ver que você pode não lembrar de um elogio da sua professora, mas se ela te fez uma crítica, você vai lembrar nesse exato momento. E vai doer. Então, gente, as palavras negativas pesam. Por isso que nós precisamos ter total controle das nossas emoções, porque nós somos os adultos da história. Tá certo? Então, nós precisamos deixar o nosso pessoal de lado no momento que a gente entra na escola, no momento que a gente entra na nossa clínica, tá? E aí, por mais que aquela criança tire a gente do sério, a gente tem que fazer a respiração. Gente, os quatro resolvem, viu, gente? Resolvem sim. E, gente, as causas comportamentais, os eventos ambientais, tais como falha na aprendizagem, comportamentos adaptativos, aprendizagem de comportamentos. Olha, eu fui colar, ainda saiu o número 18. O não adaptativos. Gente, é desse jeito que a gente sabe quando a pessoa colou da internet, né? Aí, ó. Ainda bem que eu botei a fonte, né? Então, ó, e o desenvolvimento do comportamento não adaptativo. Ei, você sabia que um dos motivos respirar sempre ajuda? Ajuda, Carmen, nossa. Quem trabalha com pessoas não pode deixar de respirar fundo. Bom dia, Deise. Deise, a gente vai já mudar de, de, de link, meu amor. Eu não consegui ainda fazer o meu profissional, mas eu vou fazer. Então, gente, olha só. Muitas vezes a gente quer olhar para o outro e colocar a culpa do atraso no desenvolvimento no outro, mas sabia que nós podemos ser os responsáveis por isso? Sabia que nós, como educadores, podemos ser exatamente os responsáveis pelo atraso no desenvolvimento do nosso aluno? Pois é, se nós não estamos alfabetizando da maneira correta, nós vamos ter essa responsabilidade. Se nós não estamos oferecendo aos nossos alunos o que eles precisam, nós estamos tendo essa responsabilidade. Então, às vezes, a criança chega nas nossas mãos, chega na nossa sala de aula com um atraso incrível, mas não é culpa dele.
Oi, pessoal. Então, gente, como eu estava falando, às vezes o fracasso do nosso aluno, na verdade, é o nosso fracasso, tá certo? Se ele não foi alfabetizado da maneira correta, nós é que somos os responsáveis. Então, muitas vezes nós queremos buscar sempre a resposta no transtorno. Ah, porque os pais brigam. Ah, por isso, aquilo, outro. Gente, nem sempre é, viu? Nem sempre é. Às vezes, o motivo chama-se eu. Já pensou nisso? Cleide quer falar? Não, meu amor. Eu acho é bom. Claro, a participação de vocês sempre deixa a aula melhor, gente. E essa troca de ideias é sempre muito boa, viu? Então, gente, nós temos ainda as causas sociais e ecológicas, como a rotulação, a transmissão cultural, a desorganização social, a comunicação distorcida, a associação diferencial e as interações negativas com as outras pessoas. Claro, gente, imagina aí, imagina aí, você está em uma sociedade em que você só recebe crítica. Você está em uma sociedade em que você é sempre taxadinho. É anormal, é não sei quem. Fora que nós ainda não perdemos o costume de utilizar alguns detalhezinhos, como assim, ó. Ei, fulano é autista, mas ele aprende direitinho? Mulher, eu tenho uma criança que tem TOD, mas mulher, ele é tão bonitinho. Gente, quem disse que a criança para ter transtorno tem que ser feia? Quem disse que a criança para ter transtorno não pode ter inteligência? Entende como nós ainda utilizamos frases equivocadas, mesmo sem nós sermos preconceituosos, sabe? Isso, de fato. Exatamente, exatamente. Você falou algo muito interessante. Olha só, como é que eu vou oferecer ao meu aluno o que eu não tenho? Se eu não tenho uma formação continuada, e nós sabemos que a inclusão é algo que está em constante mudança, ó, gente, o autismo.
rapidinho ele deixou de ser nível 1, nível 2, nível 3, para ser nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Ah, Samira, mas é um mero detalhe. Mas é um detalhe que faz diferença, gente. Entendeu? Então, a gente precisa estar nessa reciclagem, até para a gente também não ficar utilizando termos que não são mais usados, como portadores, sabe? E, claro, as pessoas estão sempre, sempre, sempre estudando e nos passando informações que vão ser relevantes para a nossa prática. Então, se eu não tenho nada, o que eu vou oferecer para o meu aluno? É igual uma pessoa, é igual como às vezes a pessoa diz assim, a pessoa cuida tanto do outro e não cuida de si. Por isso que eu sempre falo que todas as pessoas precisam fazer terapia, todas. Porque uma pessoa vazia não vai ter nada para oferecer à outra. Aí tem gente que pensa assim: ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir passar no concurso, eu vou ser feliz. Quando eu for mãe, eu vou ser feliz. Quando eu for pai, eu vou ser feliz. Gente, ou você é feliz agora, do jeito que você é, com o que você tem, ou você não vai ser feliz nunca. Porque a felicidade é algo que você constrói, pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha. E a felicidade é algo que você vive instantaneamente. Você não pode depositar no outro aquilo que é seu. Você não pode depositar em coisas aquilo que é seu. Então, não é um concurso que vai te fazer feliz. Não é um cônjuge que vai te fazer feliz. Você é feliz porque você é completo. E você tem total capacidade de conquistar tudo que você precisa. Então, uma pessoa cheia tem condições de se relacionar com as outras e oferecer algo para as outras. Mas se eu sou altamente vazia, o que eu vou oferecer para os outros? O que eu vou oferecer para a minha família, para o meu cônjuge, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho? Eu sou uma pessoa vazia. Eu preciso receber. Então, meus amores, nós precisamos estar sempre cheios. Cheios de autoestima, cheio de amor, cheio de informação, cheio de cultura. Nós precisamos estar sempre cheios, certo? E outra coisa que o Verônico falou também que foi muito bacana. É a questão do preconceito que já está intrínseco em nós. Justamente o que eu falei. Ei, o meu aluno tem TDAH, mas ele aprende bem direitinho. Olha o mais. Gente, pode prestar atenção. Quando a frase é adversativa, quando você escuta o mais, você já se prepara. Pode prestar atenção. Que quando você vê assim, olha, professora, você começa a receber elogio. Você é muito esforçada. Você, gente, 3 elogios seguidos te prepara que vem o mais. Você é esforçada, você é super organizada, suas aulas são muito boas. Opa, te prepara que vem mais. Pode prestar atenção. Aí, quando vem o mais, opa, estraga tudo que você já ouviu. Então, isso já está tão dentro de nós que nós falamos sem mesmo sermos preconceituosos. Quando eu disse que nós não somos preconceituosos, é porque nós não temos a intenção de ofender o outro. E quem é preconceituoso tem, embora não admita, mas tem a finalidade de machucar, sabe? E aí você vai e diz, mas eu vou dar aqui um exemplo. Eu já presenciei uma cena em que a professora dizia assim, um aluno chamou a outra de escurinha. Aí a professora veio me chamar porque estava tendo preconceito. Aí ela foi e disse, fulano, tu é muito branco, né? Olha a tua cor. Aí eu olhei para a professora. Ela conseguiu piorar a situação, gente. O que ela quis? Ela quis amenizar, dizendo que a criança não poderia ser racista porque ela também é escurinha, né? Porque ela também é moreninha. Só que ela utilizou os termos mais inadequados. Gente, nós não podemos ser racistas, não é porque eu sou escura. Nós não podemos ser racistas porque é errado. Porque o racismo é crime. Porque todos nós somos iguais. Eu não preciso ter a pele escura para não ser racista. Eu não preciso ter síndrome de Down para respeitar quem tem síndrome de Down. Eu não preciso ser idosa para respeitar um idoso. Entende? Então, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes as nossas falas não querem refletir o que nós sentimos, mas nós não nos expressamos bem. E aí nós somos mal interpretados. Isso acontece demais. E é comum, gente, que as nossas crianças, no início da sua fase escolar, apresentem dificuldade de aprendizagem, que podem estar relacionadas até mesmo com as de hábitos ou das rotinas.
Gente, é muito comum a criança sair do infantil, ir para o fundamental e ter dificuldade de aprendizagem. Oi, meu amor. Olha, eu. Joalheria. Uhum. Simples. Uhum. Uhum. Mecânica. Ah, não tinha. Ah. É. Não, maravilhoso seu relato. E é interessante que, assim, as crianças percebem, certo? Não às vezes a pessoa diz assim: "Eu te escuto já". Não, foi você, Carla? Na Neuma. Neuma, eu te escuto já. Às vezes tem gente que diz assim: "Ah, gente, a criança não percebe". Percebe, só que a criança, para a criança, não interessa se a outra é típica ou atípica, morena, branquinha, ruiva, gordinha, magrinha,
cabelinho enrolado, cabelinho liso. Ela percebe toda essa diferença, só que para ela, criança é criança, né? Então, para ela não faz diferença se a criança é daquele jeito ou não. Ela vai amar, ela vai brincar do mesmo jeito. Mas que ela percebe as diferenças, ela percebe com certeza. Com certeza. E muito interessante. Aconteceu um caso quando a minha sobrinha era criança. Hoje ela já está com 17 anos. Mas ela foi educada que homem não usava brinco nem cabelo grande. Quem usa é mulher. Gente, ela viu um homem de brinco. Essa menina ficou tão assustada, ela olhava assim para mim, ó, eu lembro demais. Tia Mira, tia Mira, tia Mira, ele tem brinco? Não pode. Não, não, tia, não pode. É mulher, mulher, não pode. Aí eu, meu amor, tem homem que usa, tem homem que gosta. Não pode, não pode. Eu digo, vamos aqui, vamos conversar. Aí fui, afastei. Mas por que eu afastei? Porque ela ficou tão assustada, sabe? Porque para ela era muito novinha. Então, para ela, quem usava brinco, o modo como ela distinguia uma criança do sexo masculino e uma criança do feminino era o brinco. Por quê? Porque tudo era cabelinho curtinho, né? Quando você tem nessa faixa de 1 ano, 2 anos, os cabelos não costumam ser curtinhos. Então, a diferenciação é mais o quê? É o vestidinho, é o brinco, coisas mais características. E há 17 anos, isso era muito mais aflorado do que é hoje, né? Há 17 anos, gente, não existia o transgênico. Existia, claro, mas não se tratava como está sendo tratado hoje. Então, quando ela viu, ela ficou super espantada, porque na cabeça dela não encaixava um menino de brinco. Olha como criança é inteligente, gente. Muito inteligente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente passa, né? E aí eu fui explicar para ela e tudo. Não foi fácil, não, viu, gente? Fazer com que ela aceitasse que um homem podia usar brinco. Não foi. Mas ela aceitou. E hoje ela defende a homossexualidade com unhas e dentes. Embora ela. Eu não sei o que ela, né? Como ela se vê, porque ela ainda não namorou. Pelo menos não levou para casa. Mas ela defende negro com unhas e dentes, ela defende a homossexualidade com unhas e dentes, ela defende demais. Então, graças a Deus que, pelo menos preconceituosa, até agora ela não demonstrou ser. Uhum. 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 É, pois é. Isso, exatamente. É, eu concordo. Uhum. Eu concordo, meu amor. Eu concordo. E a gente tem que passar da maneira natural e de uma maneira que permita que mais adiante ela formule a sua opinião, né? Tentar diminuir o máximo possível o preconceito. Pelo menos é o que eu tento, né? Diminuir o preconceito o máximo possível e mais adiante a pessoa vai decidir como vai caminhar, né? A Nema queria falar? Oi, amor.
Olha. Uhum. E, olha. Uhum. Olha. Gente, o que a Nelma falou é verdade. Preconceito e o racismo, né, que o racismo é um preconceito, ele vem
da cultura da qual a criança está inserida. A criança não nasce preconceituosa, a criança não é preconceituosa, ela aprende a ser. Então, assim, foi bacana a posição da Neuma, porque quando a criança disse que não queria estudar com ela, a criança ela reagiu naturalmente. Para a criança, ela estava correta, ela estava se defendendo, porque ela aprendeu que relacionar-se com pessoas negras era errado. Então, como é que ela ia estudar com uma pessoa errada? Então, a criança seguiu uma lógica, um raciocínio lógico. O errado foi a família agiu de forma errada. E ensinar para a criança esse tipo de pensamento. Mas a criança seguiu as orientações corretamente. Então, antes da gente ficar com raiva da criança, vamos pensar que ela está sendo uma vítima igual a você. Hoje, porque a gente tem que ver que isso aconteceu há muito tempo, né? Tanto que a criança já é uma adulta e vai pedir desculpa. Então, naquela época, pronto, nessa época tudo era aceitável, né? Então, naquela época, a escola agiu correto, na época, trazendo para hoje, né? Trazendo a situação para a nossa realidade hoje. Hoje a escola precisaria agir, chamar o psicólogo e trabalhar a família. E explicar que está errado, que isso é racismo e que a criança iria sim estudar com a professora negra. Só que precisaria haver um bom senso para não haver um prejuízo na aprendizagem. Porque existem duas visões. Existe a visão social, que é o preconceito. Então, a gente não pode aceitar o preconceito de maneira alguma, seja em relação à deficiência, à cor da pele ou ao que seja, a opção sexual, né? Que hoje a gente não pode nem falar opção sexual. É percepção, né? É o modo como a pessoa se vê. Para você ver como a gente tem que tomar cuidado com o nosso vocabulário. Se você disser, não, a pessoa é homossexual porque é uma opção, tá errado. Há poucos anos era correto, né? Então a gente tem que. Mas só que de vez em quando eu me pego deslizando, tá, gente? Porque é costume, né? A gente se acostuma a falar de um jeito, então não muda tão fácil. Só que a gente também tem que olhar para a criança. Como é que a gente vai colocar uma criança dentro da sala de aula com uma pessoa negra se ela tem aversão a negro? Essa criança não vai aprender. Então, nós podemos sim trabalhar família e criança, colocar a criança como uma professora branca e trabalhar a questão racial. Qual seria o medo? O medo é a criança não conseguir aprender pela aversão ao negro. Samira, mas nós precisamos combater isso. Eu concordo, mas você acha que como escola você vai conseguir? Se a família não trabalhar junto com a escola não consegue. Gente, não adianta. Vamos trabalhar aqui com a realidade. Eu não estou aqui para mascarar uma realidade. Eu estou aqui para conversar com vocês de forma bem clara. De acordo com lei, de acordo com o ideal é a criança ficar com a professora negra. Esse é o ideal, a gente não aceitar o racismo. Mas vocês acham que uma criança cheia de preconceito porque foi colocado pela família, que é a primeira instituição social que a família, que a criança tem contato, é a mais forte. Você acha que ela vai aprender? Não vai, não vai, não vai. Isso.
Uhum. É. Uhum. Tô. Mas está, está. A verdade aqui está. Oi, amor. Uhum. Ocorre em conjunto. Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos. Não consegue. É. Pode falar, Verônica. Verônico, você levantou a mão? Não? Ah, desculpa. Deixa eu só ler aqui. Já passei por preconceito em escola por ser gordinha. Uma mãe foi na diretora perguntar por que colocava uma professora como eu, gorda, para o infantil, pois nem sentar no chão eu poderia com todo o peso. Uma escola grande e renomada. Tinha que ir de salto e arrumada. Eu fazia a rodinha de convivência sentada numa cadeirinha pequena e a criança ao redor. Enfim, fiquei muito triste, comecei a me sentir muito depressiva. Foi um trauma para mim na escola, pois a Covid. Não, pois a coordenadora veio falar que tinha acontecido. É, gente, nós temos muito preconceitos, tá? Estamos bem pertinho do nosso intervalo. Eu vou falar agora, como orientadora educacional que eu sou, e falar sobre essa questão do visual, certo? Eu sei que não tem a ver com nossa aula, que é transtorno, mas querendo ou não, ajuda na aprendizagem. Gente, nós precisamos sim cuidar da nossa aparência. O bonito e feio é relativo. Tem gente que me acha bonita, tem gente que me acha feia. Tem gente que gosta mais de mim com maquiagem, tem gente que gosta de mim sem maquiagem. Então, essa percepção de bonito e feio é relativo. Agora, existe o nosso visual. Existem pessoas gordinhas que se vestem muito bem. Existem pessoas magrinhas que se vestem muito bem. Existem pessoas gordinhas que são desleixadas. Existem pessoas magrinhas que são desleixadas. Então, não é exatamente o peso da pessoa que vai medir nem a capacidade profissional, nem a capacidade social. É o modo como a pessoa se porta, tá? Eu super concordo que a pessoa, para trabalhar, ela tem que estar bem vestida. Não exatamente de salto alto, porque nem todas as pessoas usam salto alto. Mas existem sapatos fechados, sapatos arrumadinhos que não tem salto. Não é porque você é professora do infantil e que você senta no chão, você levanta, você faz uma rodinha, você dança, você brinca, que você tem que estar com uma chinela de dedo, tá? Nós podemos usar um tênis que é confortável. Nós temos tênis hoje de vários modelos, de várias cores. Nós temos tênis estilosos. Gente, eu tenho um tênis do autismo, que tem o símbolo do autismo. Eu vou trabalhar com ele. Eu vou trabalhar de sapatilha. Eu não vou trabalhar com chinela, não. Por quê? Porque a aparência fala. Quando eu vou trabalhar de chinela, eu estou sinalizando para quem está me olhando
que eu sou uma pessoa que não quero estar naquele lugar. Quando eu vou trabalhar com a cara toda oleosa, eu não estou falando aqui de maquiagem. Quando eu vou trabalhar com a cara toda oleosa, eu estou mostrando que eu nem me dei o trabalho de tomar um banho, escovar os dentes e lavar meu rosto para ir trabalhar. Então, eu estou sinalizando que eu não estou indo trabalhar de bom grado. Nós não falamos só com a boca, gente. A roupa que eu visto fala. O modo como eu ando, fala. O modo como eu penteio meu cabelo, fala. Existem professores, e aqui eu vou tirar aqui um pouquinho o fone, existem professoras que vão trabalhar, gente, desse jeito, ó. Pega os cabelos, faz um negócio assim, tá, ó. Faz um negócio assim nos cabelos e vai trabalhar. Você percebe que ela não se deu o trabalho de passar uma escova no cabelo. E isso não é só para mulher, não, viu? Isso é para homem também. Tem homem que vai trabalhar todo sujo. A camisa parece que acabou de tirar da máquina de lavar, ela tá retorcida. A calça, gente, parece que esse professor usou a calça durante um mês e tá indo trabalhar. Então, vamos pensar, você gostaria de ser ensinado por um profissional assim? Gente, quando eu tô cheirosinha... Ah, e o cheiro também conta, viu, gente? Tem professor que quando entra na escola já está com bafo e, ó, a axila, Jesus do céu, arde no nariz. De máscara, gente, eu sinto meu nariz arder. Eu não tô aqui falando mentira, não, viu? E eu não tô aqui falando de preconceito, tô falando de realidade. Então, você pode muito bem comprar a sua roupinha lá no mercado, com precinho super barato, que cabe no seu orçamento, mas essa roupinha tá cheirosinha, tá lavadinha, tá adequada. E como é que eu sei que a roupa é adequada para eu trabalhar? Gente, eu levanto os dois braços e não mostro a minha barriga. Aí a roupa tá adequada, certo? Porque eu preciso escrever no quadro sem mostrar o meu corpo para o meu aluno. Eu preciso sentar no chão sem mostrar nada. Já já eu escuto quem tá com a mão levantada, tá? Como é que eu sei que a minha roupa é adequada? Quando eu posso muito bem virar e eu não mostro os meus seios. O decote é um decote adequado, certo? Como eu sei que a roupa é adequada? Quando ela não é apertada o suficiente para eu andar e eu posso sentar e levantar de forma confortável. Então, gente, estar bem vestido não quer dizer que você esteja com roupa cara, de marca. Não quer dizer que você tem que estar com salto deste tamanho, tá? Não quer dizer que a sua maquiagem tem que ser feita por um profissional e seu cabelo tem que estar escovado, todo modelado. O cabelo do homem tem que estar no topete, ó. Um gelzinho. Oi, irmão. Claro, claro. Eu. Exatamente, preconceito reverso, isso. Gente, olha, eu uso farda, eu sou louca por farda, justamente por quê? Porque eu tô no padrão do estabelecimento e eu não fico preocupada, gente, se eu tô bem ou mal. Aquilo que eu disse. E a minha farda é frouxa. Tem gente que gosta de farda bem acochadinha, eu já gosto de frouxa. Por quê? Primeiro, eu não gosto de mostrar o meu corpo, porque eu quero que o meu profissional ele seja evidenciado. Gente, eu não digo para ninguém que eu sou mestre. Eu não falo para ninguém sobre o meu currículo. Quem conhece o meu currículo é porque foi atrás de saber. Mas em momento algum, outra coisa que eu não faço, eu não fico colocando os meus títulos no sentido de eu estudei em tal lugar, eu estudei em tal lugar. Não, eu sou isso e pronto. Certo? Por quê? Porque não é onde eu estudei que vai formar o meu conhecimento. Eu posso ter estudado na USP e eu sou uma péssima profissional. Eu posso ter estudado virtual, que é algo muito preconceito, recebe muito preconceito o ensino virtual. Eu já fiz mais de uma pós-graduação de modo virtual e, gente, eu aprendi muito. Eu sou professora de uma faculdade virtual e essa faculdade foi onde eu estudei e eu aprendi bastante. E é muito mais puxado do que o presencial. Então, eu gosto de quebrar paradigmas, mas eu também gosto de seguir regras. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar, gente, com uma maquiagenzinha da forma. Não sei se dá para vocês verem que eu tô maquiada,
né? No virtual não dá, mas eu tô maquiada. Eu tô com um batonzinho, às vezes eu passo batom vermelho, depende do que eu tiver com vontade. Mas eu vou trabalhar, gente, da mesma forma como eu vou ao shopping. Qual é a diferença? Aqui no shopping eu vou mais à vontade, eu vou de bermudinha, eu vou de camisetinha, e na escola eu sigo um padrão. Mas eu vou trabalhar com cabelo arrumadinho, lavadinho, eu vou trabalhar cheirosinha, da mesma forma como eu vou ao shopping. Eu não coloco, gente, a pior calça que eu tenho para ir trabalhar. Eu não coloco, gente, aquele sapato que está descolando para ir trabalhar. O que, que eu penso? É o meu trabalho que paga as minhas contas. É o meu trabalho que compra as minhas roupas. Então, gente, eu preciso estar bem vestida, eu preciso ir de bom humor para o meu trabalho. Eu preciso sinalizar aqueles alunos e toda a equipe pedagógica que, ó, eu estou bem, eu tô satisfeita em ir trabalhar. E uma das formas é através da minha vestimenta, sabe? Então, eu não preciso colocar a roupa de marca, eu preciso colocar uma roupa adequada, tá? Também trabalho e vou almoçar no shopping tranquilamente. Exatamente. E vou bem vestida. Isso. E, gente, eu também não uso salto, viu? Eu não uso salto. Eu uso um sapato que eu considero elegante, fechadinho, porque eu gosto. E você sabia que eu recebo muitos elogios de elegância? Tanto de homens como de mulheres? Então, gente, a elegância não está no preço da sua roupa e não está no tamanho do seu salto, mas está no modo como você articula uma calça com uma camisa, uma saia com uma camisa e por aí vai. Aí faz a sua elegância, tá certo? E quem quer falar, que eu falei demais? Alguém levantou a mão. Por favor, não desista. Ninguém quer falar? Bom, então, gente. Oi, concordo. Uhum, precisa não. Concordo. Uhum. E eu uso cocó também, viu, Neuma? Eu uso. Uhum. E, e dá de 10-0 em várias de 20, né? Essa não sou eu. Adorei. Sim, já era.
Isso, tá certo. É, uhum, concordo. Não, adoro. Adoro estar em casa bem à vontade. Eu con essa serve para mim. Tenho que fechar a boca. Vamos marcar uma roda de conversa. Vamos marcar uma roda de conversa para a gente colocar. Gente, eu também vou trabalhar com cabelo com rabo de cavalo, viu, gente? Quando eu falei o rabo de cavalo, não foi como se não pudesse. Eu vou também, gente. Eu prendo meu cabelo. Não é todo dia que eu lavo o cabelo. Isso é óbvio, entendeu? O que eu falo é a arrumação, porque ó, você percebe quando a pessoa teve o zelo de pentear o cabelo. E o pentear o cabelo, gente, tudo que eu falei, ele é simbólico, tá? O que eu quis dizer é que existem pessoas que parece que vão trabalhar à força, que parece que estão sendo obrigadas, tipo, eu tenho que trabalhar, então eu estou suportando aquele ambiente. E você passa tudo isso para o seu aprendente, para o seu aluno, para os seus colegas de trabalho, tá? Então, quando eu falo estar bonito, estar bem de vida, é nessa pegada. É o seu estilo dentro do padrão que nós julgamos correto, tá certo? Então, não. Agora, como a colega falou, tem que ir de salto alto. Gente, RH. Se na hora que você vai ser contratado, a empresa diz: olha, você tem que usar a roupa tal, a roupa tal, a roupa tal, e você não se adequa ao padrão, gente, não aceita o emprego. Por mais que você precise. Entende? Então, se a empresa exige, você vai ter que cumprir, tá?
Gente, vamos para o nosso intervalo, vamos tomar o nosso cafezinho, 20 minutinhos a gente volta, e aí eu vou mandar outro link e a gente já vai literalmente diferenciar a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Vou mostrar aqui um livro para vocês e alguns joguinhos para auxiliar nessa parte da concentração, mas eu acho que os jogos eu vou deixar para o transtorno, tá? E vou mostrar para vocês só algumas coisinhas de ansiedade que vem da dificuldade, tá? Então, até daqui a pouquinho.